Seja bem-vindo ao canal Descomplicando as Escrituras, tudo bem? E o vídeo de hoje vamos dar continuidade aqui à série de Apocalipse, em que eu estou trazendo a explicação, ou a descomplicação do texto acerca de alguns personagens que aparecem no livro de Apocalipse. No capítulo 12 falamos do dragão, no capítulo 13 falamos da besta, e agora a gente vai falar da outra besta, aquela que emerge do mar. O que significa essa besta que emerge do mar? Vamos nessa? Para mais um vídeo aqui do canal? Pois bem, o texto que eu vou ler aqui agora está lá em Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 11 até o 18, para a gente poder entender agora o que é essa besta, tá bem? Veja o que diz. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que ele seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Veja, nós falamos aqui do dragão, que tenta, então, impedir que o bebê nasça, o bebê da mulher, a mulher que representa a igreja. Então, o dragão não consegue impedir com que o bebê nasça, aquele que vai pisar na cabeça dele, do dragão, que é a antiga serpente, esse bebê é Jesus Cristo, prometido lá em Gênesis 3,15. Então, ele vai chamar os aliados para que continue a perseguição à mulher, que simboliza a igreja. Quem são esses aliados? A besta que emerge do mar, a besta agora que emerge da terra, a grande meretriz e o falso, o anticristo. Tá? Então a gente tem esses personagens aqui envolvidos. A gente vai falar hoje da besta que emerge da terra. Então ele começa a descrever, João dá a descrição. Veja, olha só essa primeira descrição. Possuía 2 chifres, essa besta que emerge do mar possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Sabe aquela ideia de lobo na pele de cordeiro? Sabe a ideia do joio junto com o trigo? Olha, tem trigo, mas também tem joio. São muito parecidos. Então é isso que João aqui está dizendo. Olha, se atentem, parece cordeiro, mas não é o cordeiro, porque fala como dragão. Apesar da aparência de cordeiro, ele fala como dragão. E quem é o dragão? Satanás, que faz o quê? Mente. Ele veio para roubar, matar e destruir. Né? O que ele faz desde sempre. Né? Então, veja que ele falava como cordeiro, parecendo um cordeiro, mas falava como dragão. Falava o quê? Mentira. E qual era a finalidade dessa segunda besta que emerge da terra? Seduzir os que habitam na terra por causa dos sinais que lhe foi dado a executar diante da besta. Ou seja, fazia sinais. A ideia é seduzir por meio do quê? Da mentira. Paulo vai falar lá em Coríntios acerca dos ardis de Satanás, né? O que significa essa ideia de ardis, né? A ideia de as estratégias de Satanás. Qual é a principal estratégia de Satanás? Ou melhor, o principal alvo de Satanás sempre foi o quê? A mente. Sempre foi a mente. Quando ele tenta Eva lá no jardim, e assim, e também o faz com Adão, porque Adão estava ali do lado, o que acontece? Começa ali uma batalha da mente. Eva e Adão, sabendo o que Deus havia falado a eles, Satanás vai lá e distorce aquilo que Deus falou e fez com que Adão e Eva acreditassem em Satanás e não em Deus. Então a batalha está na mente, né? A batalha ali na argumentação. Tá? E mais uma vez, lembra que a primeira besta que emerge do mar é o poder do Estado perseguindo a igreja, matando, torturando? Então, a segunda besta também é um poder estatal, mas agora um poder que visa seduzir por meio de quê? Da mente. Procura enganar por meio da mente, né? Lembra que sempre uma meia-verdade, quando é contada, você tem uma mentira completa sendo contada, né? Porque verdade é verdade na sua totalidade. Então, perceba, quando fala que, olha, parece um cordeiro, mas fala como um dragão, é porque ela seduz.
E vamos entender como é que o Estado faz isso? Primeiro a gente precisa olhar lá para o primeiro século, entender como era que isso acontecia. Quando Jesus, então, ele desce, cumpre o seu ministério, então ele ascende aos céus, envia o Espírito Santo e o evangelho começa a ser proclamado, as comunidades cristãs começam a ser, então, formadas. E ao serem formadas, né, há a necessidade de que a obra de Cristo seja explicada, porque vinha muita gente do paganismo, muita gente do judaísmo, e já começa a tentar deturpar aquilo que é o cristianismo. Lembra? Seduz a mente. Então as cartas começam a surgir para explicar o que era a obra de Cristo. Quando Paulo escreve, por exemplo, a carta aos cristãos da cidade de Colosso, ele está explicando acerca de uma heresia daquela cidade que era muito típica dali, que era uma mistura de gnosticismo, uma mistura de judaísm com o cristianismo. Então era uma tentativa dessa besta que emerge da terra de perverter o que é realmente o cristianismo. Então Paulo vai lá, explica e escreve e explica o que é realmente o cristianismo para que aquelas pessoas não sejam seduzidas, enganadas por aqueles falsos mestres, porque falsos mestres produzem falsos ensinos, e falsos ensinos, falsos cristãos. Então Paulo escreve para poder corrigir isso. A mesma coisa ele faz com os cristãos da Galácia, aparecendo ali os judeus querendo perverter o que era o evangelho de Cristo. Ele vai lá e corrige, mais uma tentativa da besta de seduzir aqueles cristãos. Quando João escreve as suas epístolas, havia, por exemplo, no início ali, o embrião do gnosticismo, um tal de Cerinto, queria perverter o evangelho. E lembrando que essas pessoas que tentavam perverter o evangelho surgiam da própria igreja, saíam de dentro da própria igreja. Então eles eram instrumentos, né, da besta que emerge da terra para poder enganar os cristãos, para poder seduzi-los, de maneira que não houvesse diferença entre cristianismo e as religiões pagãs. Então, o Estado tinha a religião pagã, e ao mesmo tempo que tem a besta que emerge do mar, perseguindo, matando, tem a besta que emerge da terra que vai seduzindo, enganando os cristãos, para que eles fossem, então, convencidos a deixarem o cristianismo. No Império Romano, por exemplo, não era proibido de você adorar a Cristo, era proibido de você adorar somente Cristo. Você também podia adorar Cristo, mas também tinha a obrigação de adorar, de cultuar também os deuses pagãos, de prestar o culto ao imperador. Então perceba que as duas andam em conjunto e sempre assim o foram. Eu citei um exemplo aqui do comunismo, quando os comunistas invadem a Romênia, e nessa invasão, em meados do século XX, o reverendo Richard Fabry, no seu livro Torturados por Amor a Cristo, ele descreve uma cena em que estão padres, pastores, bispos reunidos, e a foto no fundo de Stalin, né? Um tirano, um ditador, na época da Revolução Russa. Então, eles dizem que o comunismo e o cristianismo poderiam viver juntos, porque não havia diferença. Veja a besta tentando enganar. Né? E ao mesmo tempo que Stalin era o presidente de honra daquela reunião, ele também presidia a reunião dos ateus. Então perceba essa ideia de que não tem nada a ver, né? Cristianismo e outras religiões, o ecumenismo, o que importa é o amor, o que importa é isso. Então perceba, isso é a besta que emerge da terra, que seduz, ela tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão, ela mente, né? Ela mente. E para a gente poder entender isso na nossa realidade hoje, basta você olhar, por exemplo, para a teologia da prosperidade. Né? Isso é a besta que emerge da terra, isso é um falso evangelho. São falsos profetas ensinando falsas doutrinas e vão produzir falsas conversões e falsos crentes. A mesma coisa você vai ver também na teologia da missão integral, que ela abraça muito mais o marxismo cultural, a ideia dessa de que o rico ele é opressor, e de que não se pode ter os bens, e que a gente precisa dividir tudo, etc, etc, etc. Parece um cordeiro, mas fala como dragão. Você pode ver também isso na teologia da libertação, né? Que aí é o comunismo abraçado mesmo com a Igreja Católica, que tem muito isso. Você pode ver, por exemplo, também a teologia do coach. Né? Nenhuma dessas teologias prega o evangelho de verdade, prega aquilo que Jesus, prega a obra de Cristo. Né? O porquê de ele ter vindo, o que ele fez, o que foi a obra dele, quem é Deus, quem nós somos, quem ele é. Então não prega, coloca o homem no centro de tudo. Então todos esses falsos ensinos está ali, são frutos exatamente da besta que emerge da terra. Frutos da besta que emerge da terra. Então, se você está diante de uma igreja que não prega a morte, a ressurreição de Cristo, não mostra para você que você é um pecador e que você precisa se arrepender dos seus pecados, essa igreja está sendo um instrumento, e eu vou colocar entre aspas igreja, está sendo um instrumento da besta que emerge da terra. Ela está te ensinando aquilo que não é, ela está te seduzindo para que você possa, então, ser enganado. E depois você vai ser o quê? Devorado. Então você vai ganhar
ali a marca da besta. Aqueles que não têm a marca de Cristo só podem ter a marca da besta, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o 666, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal, você pode buscar aí, 666, né, a marca da besta, e ali eu explico o que é esse 66. Então, para que nós possamos finalizar esse vídeo, para que ele não fique muito longo, a besta que emerge da terra é aquela que vai ter, tem o poder de seduzir, ou seja, o alvo dessa besta é a mente, é atacar intelectualmente, atacar a tua intelectualidade, pegar aquilo que é verdade, transformar em mentira, mas essa mentira é repleta de coisas que são aparentemente boas, tá certo? Então, esse foi o nosso vídeo do quadro Descomplicando o Texto de hoje. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, porque quando você faz isso, o YouTube entende a relevância desse vídeo e sugere a outras pessoas para que o assistam também. E você pode ativar o sininho para que quando outro vídeo for postado aqui no canal, você seja então avisado. E se você gosta desses vídeos curtos, trazendo uma explicação ainda que breve, mas acho que esclarecedora, você pode se tornar membro desse canal por apenas R$ 4,99 por mês. Você ajuda no crescimento aqui desse canal e você ajuda também a divulgar uma boa teologia, tá bem? Então, que Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, porque se Ele não quiser, certamente não acontecerá.